Eu sou o Miguel Cavalcante e essa é a Beef Point TV, com um resumo das principais notícias do mercado do boi gordo, do mercado pecuário. Notícias dessas de 3 a 6 de outubro de 2011. Vamos lá. Primeira notícia, primeiro artigo que eu gostaria de destacar, que eu gostaria de convidar vocês a ler, é um editorial que eu publiquei essa semana, que é 2012, o ano do marketing da carne no mercado interno, aqui no Brasil. Eu estou fazendo uma análise aí da renda do brasileiro, das mudanças na produção, nas mudanças na oportunidade de mercado, e eu acredito muito que 2012 vai ser o ano que a gente vai ver mais e mais marcas, mais e mais programas e projetos de carne de qualidade, seja de raças específicas, de regiões específicas ou de produtores específicos. E o foco principal vai ser o mercado interno. Essa é a minha principal crença. Olhando as exportações de carne bovina, olhando para o mercado internacional. A gente publicou um artigo essa semana analisando e comparando os números de setembro de 2011. Interessante o seguinte, em setembro de 2011 em relação a setembro de 2010, cresceu 22% em faturamento e caiu 3,5% em volume. Quando a gente olha em relação a agosto de 2011, em relação ao mês anterior, aumentou 12% em faturamento, aumentou 12% em volume. O preço médio de tonelada ficou praticamente estável. A gente fechou setembro com 5.267 dólares por tonelada, o preço médio da carne bovina brasileira, um preço muito alto, bem acima de 4.170 do setembro do ano passado e muito acima de 3.572 de setembro de 2009, mostrando o seguinte: com a recuperação do câmbio, com a mudança do câmbio do mês de setembro, as exportações brasileiras tiveram uma recuperação bastante interessante. O boi gordo brasileiro, a carne brasileira voltou a ter uma competitividade de preços muito interessante no mercado internacional. Então a gente acredita, inclusive, que nos próximos 3 meses isso vai ser um fator positivo para o mercado. Olhando aí o gráfico acumulado de janeiro a setembro de cada ano, de 2002 até 2011, dá para a gente ver crescimento em faturamento muito grande até de 2002 a 2008, um decréscimo, e 2011 já muito próximo do faturamento total de 2008, que foi o recorde que a gente já teve. Em volume é um pouco diferente, o pico foi em 2007 e hoje em 2011 a gente está, que é essa linha vermelha, a gente está com um volume bem abaixo do que já foi o máximo. Mas é importante lembrar o seguinte: é muito melhor ter volume pequeno com faturamento máximo do que o inverso. E por que está acontecendo isso? Por que o volume não cresce tanto, mas o faturamento cresce muito? Porque o preço médio, como vocês podem ver aí no acumulado de janeiro a setembro de cada um desses anos, de 2002 a 2011, a gente está com média esse ano de mais de 5.000 dólares tonelada de carne, e o ano passado foi 3.800, o ano retrasado foi 3.150, em 2008, que foi um ano muito bom, e janeiro a setembro é o pré-crise, foi a 3.800, a gente está com preços muito melhores do que no passado. Isso é muito bom, isso aqui é muito interessante. E continuando nessa base de preço, com um novo patamar do câmbio, é fantástico para a pecuária, fantástico para frigoríficos. Falando ainda de mercado internacional, o Paraguai está buscando novos mercados para exportação de carne. A gente publicou uma notícia essa semana falando o seguinte, que eles estão procurando mercados que não requerem status sanitários. O principal mercado que eles encontraram foi a Malásia, que compra aí cerca de 100.000 toneladas de carne por ano, sendo 80.000 de países que não têm status sanitário. Você vê como é que é o problema de você ter um caso de aftosa. Você tem que buscar mercados que obviamente vão pagar menos e que também não têm um volume muito grande. Sobre frigoríficos, o JBF e o Marfrig também depois divulgou uma nota, os dois divulgaram uma nota negando uma negociação com bancos para financiar uma possível fusão aí com o Marfrig, Minerva e JBS. Essa é uma notícia que pegou a gente de surpresa, me parece muito mais um boato do que uma notícia. Muito dificilmente, as pessoas têm me perguntado isso em palestras aí. E essa fusão? Olha, eu acredito que é muito improvável disso acontecer, até porque o CAD não deixaria passar. Mas se passasse, seria muito prejudicial para o produtor,
os três grandes frigoríficos se tornando apenas um só, né? Então, na grande maioria das regiões, a concorrência seria muito debilitada, né? Ainda sobre frigoríficos, credores estão apreensivos com o desfecho da recuperação, está caminhando para uma falência, é o que está parecendo mais provável, e a dívida do Independência é muito maior do que o valor dos ativos atuais. Então isso está preocupando bastante, né, os credores. Mata Boi, o IMEA, o Instituto lá do Mato Grosso, vai fazer um estudo para sugestão de pagamento para os credores do Mata Boi. Vamos ver o que vai acontecer, né? Falando ainda de frigorífico, uma notícia que a gente publicou que gerou bastante debate, gerou bastante interesse e gerou comentários em relação a esse impacto dos frigoríficos terem confinamento, operarem confinamentos. O Minerva mais do que dobrou a quantidade de gado, de animais confinados em confinamentos próprios ou arrendados, com gado próprio ou de parceiro, mas de gado que eles têm algum controle sobre a comercialização. Então isso mostrando, saiu de 35 mil animais no ano passado para cerca de 85 mil animais esse ano, né? Dando uma volta pelo mundo aí, o Uruguai publicou um estudo que a gente traduziu, que a gente achou muito bacana, de fazer um giro, fazendo um compilado de 5 anos de rastreabilidade. Então é um exemplo para a gente, de um país aqui nosso vizinho, fazendo um trabalho muito bacana de rastreabilidade, muito interessante. Para mim é um dos modelos aí de sucesso na pecuária, é o Uruguai para o Brasil, né? Eu acredito, inclusive, que tem 2 países que eu gosto muito de olhar para tirar ideia, para tirar exemplos, para refletir para o que o Brasil pode ser daqui para frente. Um é o Uruguai e o outro é a Austrália, né? Eu acho que nesse caso da rastreabilidade, o Uruguai vem dando um show, né? Ainda uma outra notícia interessante, agora, esse final de semana está começando uma das principais feiras de alimentos do mundo, dos anos ímpares e a mais importante é a Anuga, que acontece na Alemanha, e a ABIEC está com todo um trabalho de promoção da carne bovina brasileira lá nessa feira, e um dos temas desse ano é que o boi sai da defensiva, né? O boi vai se promover, o boi vai se mostrar, a carne brasileira não vai ficar só respondendo ataques, mas vai começar a se mostrar, a dar a cara, a se apresentar. Isso é muito positivo, isso é muito interessante. Essa mudança de postura aí da ABIEC é um fator, é uma novidade muito, muito boa para o setor. A gente gostaria de dar os parabéns aí para o trabalho que a ABIEC tem desenvolvido esse ano com esse foco, de ser mais proativo, de mostrar o que o Brasil tem de bom, de mostrar o que a pecuária tem de bom. Isso é muito interessante. E vamos aguardar o que vem de novidade aí de Anuga. Semana que vem a gente vai publicar bastante coisa para mostrar o que está acontecendo por lá. Olhando o mercado, né, o preço do boi segue se valorizando lentamente aí, né, desde semana passada vem aos poucos aumentando um pouquinho cada dia o preço do boi. O preço do bezerro também se valorizou bastante na semana, teve aí dia semana passada abaixo de R$700 por cabeça, agora está 731, foi o indicador fechado no dia 5. Né? Relação de troca diminuiu, porque o bezerro subiu mais do que o boi na semana, e o dólar novamente se valorizando, está tendo muita oscilação, muita volatilidade, mas aí está acima do 1,80, o que é muito bom, o boi brasileiro em dólares a 53 dólares por arroba. Lembrando o seguinte, já teve a 66, então hoje a gente está com uma competitividade melhor para exportação. Quando a gente olha o bezerro e margem bruta no gráfico, desde início de junho até hoje, olha que interessante, em azul o preço do bezerro, veio caindo muito fortemente do final de julho, agora até o final de setembro, e do final de setembro para cá ele vem se recuperando de uma forma muito intensa. Será que isso já é um indicativo de que tem uma série de regiões com chuva, com pastagem, começando a ter pastagem, as pessoas estão começando a comprar para reposição? Pode ser, né? E ainda outro indicador que a gente acompanha, que é a margem bruta na reposição, que é simplesmente o valor de um boi gordo descontado o valor de um bezerro, é quanto que sobra depois de você vender o seu boi gordo e comprar o bezerro para repor, quanto que sobra para você pagar seus custos e tocar sua vida. Hoje está por volta de R$900, um valor muito acima do nosso histórico dos últimos anos, né? Então é interessante. Olhando aí em dólar, o boi em dólar e a cotação do dólar. Olha o gráfico roxo do dólar,
é muito estável na casa de 1,55 e 1,60 de junho até início de setembro, e de início de setembro para cá vem subindo de uma forma muito interessante, nas últimas semanas oscilando um pouco, mas sempre entre 1,80 e 1,90. Com isso, o boi gordo, que estava acima de 60 dólares a arroba, chegou a bater 66 dólares a arroba no final de julho, agora está na casa aí de 52, 53, 54. Muito melhor, muito mais fácil de exportar carne com esse patamar de preço do boi gordo em dólares. Né? Muito interessante, esperamos que isso continue. Né? Não é muito vantajoso para quem está querendo ir para os Estados Unidos comprar, fazer compras, mas para quem está querendo vender carne brasileira para o mundo é muito positivo, é muito interessante. Tem outro lado negativo aí também, fora a brincadeira das compras no exterior, é que provavelmente a inflação vai ser um pouco maior com essa alta do dólar aí. Publicamos uma enquete, o resultado da enquete que a gente fez sobre qual que é o sentimento, qual que é a sensação do preço do boi gordo para outubro, para novembro e para dezembro. Para o final de cada um desses meses, olha os resultados. Outubro, o valor mais votado aí, que as pessoas mais acreditam que é o que vai acontecer para o final de outubro, é entre 96 e 100 reais, mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. E o segundo faixa de preço mais votada é de 101 a 105. Novembro e dezembro, gente, aconteceu um negócio muito interessante. A previsão é de um preço melhor, né? As pessoas estão acreditando em preços melhores. A faixa mais votada é de 101 a 105 reais por arroba, e a segunda mais votada, tanto em novembro como em dezembro, é de 106 a 110 reais. Vamos aguardar. Faz sentido isso, tem lógica, porque o que mudou de setembro para cá é provavelmente menos gado de coxo saindo, né? E segundo, com essa mudança de câmbio, uma exportação mais favorável, uma exportação mais competitiva. Então a gente tem aí, por enquanto, duas notícias concretas que favorecem o aumento do preço do boi gordo. Olhando a carne no atacado, semana de alta no traseiro, semana de alta no dianteiro, né, o equivalente físico, que é transformar o preço da carne no atacado numa arroba de boi, subiu quase 3%. Com isso, o spread, a diferença entre o preço do boi e o preço da carne comparado por arroba, foi para R$ 4,37, caiu R$ 2,08 na semana. Significa o seguinte, que quanto mais cai essa diferença, melhor a margem do frigorífico. Então nessa semana aí melhorou em R$ 2,00 por arroba esse indicador de margem de frigorífico. É um indicador que quanto menor ele é, mais firmeza o preço do boi vai ter, porque o preço da carne está dando sustentação a esse preço do boi. Interessante a gente acompanhar isso. Olhando aí desde o início de junho, o gráfico dessa diferença, vocês podem ver que teve uma variação grande aí no final de meados de setembro para cá, mas a gente ainda está numa faixa muito menor do que todos esses meses que a gente passou agora por último. Então mostrando aí, lembrando, quanto menor a margem, quanto menor a diferença, maior ou melhor a margem do frigorífico. Quanto menor a diferença, ou quanto menor o spread, mais chance do boi subir, porque a carne está dando firmeza para o preço do boi gordo. Né? Algumas novidades. A gente lançou essa semana uma newsletter para o marketing do Beef Point, que é uma newsletter que a gente mostra o que tem de essencial, o que a gente recomenda nas 3 áreas que a gente estuda dia e noite, que é pecuária de corte, marketing e internet. Então, se você trabalha na pecuária de corte com uma empresa, com algum tipo de venda de serviços, de produtos para pecuaristas, está aí o convite para você conhecer a nossa newsletter, que aí semanalmente a gente vai estar publicando um resumo e chamadas para os principais conteúdos que a gente considera mais interessantes, mais relevantes nessas 3 áreas de conteúdo, que é pecuária de corte, marketing e internet. Fica o convite para você conhecer o nosso trabalho. Né? Ainda falando de MyPoint, publicamos, o Otávio Juliato publicou um post, too big to fail, que é uma expressão americana dizendo muito grande para falhar ou muito grande para quebrar, em que ele procura analisar aí esse boato da possível fusão JBS, Marfrig e Minerva. Convido aí vocês a lerem esse artigo se for interessante esse assunto. Fica o convite também, se você usa o Facebook, o Beef Point tem uma página no Facebook, onde a gente publica as principais notícias e interage com os leitores.
né, facebook.com/beefpoint, fica o convite para você conhecer. Também estamos no Twitter, que é twitter.com/beefpoint ou @beefpoint, que a gente publica aí todas as chamadas, as notícias, e é uma maneira muito fácil, se você usa o Twitter, de se atualizar do que o Beefpoint está publicando de mais relevante e das principais notícias do mercado pecuário. Pessoal, muito obrigado. Esse é o resumo das semanas do mercado, da semana do mercado pecuário de 3 a 6 de outubro. Eu sou o Miguel Cavalcante e muito obrigado por participar, por ajudar a gente a levar a pecuária para frente. Um abraço e até a próxima.